Olá, eu sou o Fabiano Rossi e começa agora aqui na Imagem TV o programa Jogo Limpo, o seu espaço de discussão sobre assuntos que interferem diretamente na sua vida. Você nos assiste pela Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, ou também pela internet, utilizando aí o seu tablet, smartphone ou mesmo computador. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje a gente está tratando de um assunto que muito interfere na sua vida: violência e segurança pública. O que tem sido feito para reduzir os índices de violência e aumentar a sensação de segurança da população? Para saber isso, a gente conversou com o secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia. Não saia daí, o programa Jogo Limpo está no ar. Iniciando a nossa entrevista de hoje, a gente recebe o secretário de Estado de Segurança do Espírito Santo, André Garcia. Tudo bem, secretário? Tudo ótimo, Fabiano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Jogo Obrigado. Limpo. Vamos falar um pouquinho sobre alguns índices que estão levando o Espírito Santo a uma situação melhor do que a gente estava, né? A gente teve uma redução aí dos números de homicídio aqui no estado. Nós estamos num processo de redução de indicadores de homicídios nos últimos anos, né? Estamos iniciando já agora o 6º ano. Fechamos o semestre de 2015, o primeiro semestre de 2015, com redução significativa de homicídios, já comparado com o primeiro semestre do ano passado. Apesar ainda de nós estarmos com os indicadores ainda muito acima da média nacional, a expectativa nossa é que nesse processo, que vem se consolidando nos últimos anos, a gente leve o Estado a essa taxa nacional no médio prazo, em torno de 3 a 4 anos. E a partir daí trabalhar, insistindo nesse modelo de gestão de indicadores de criminalidade, do trabalho integrado das polícias, trabalhar para que a gente leve o Estado às taxas recomendadas pelos organismos internacionais. Agora, secretário, a gente tem, os números são muito expressivos, né? A gente teve uma redução de 15%, se compararmos aí o primeiro semestre de 2014, o ano passado, com o primeiro semestre desse ano de 2015, né? A taxa de homicídio de 58% para cada 100 mil habitantes, de 2009, ela passou para 37 homicídios para 100 mil habitantes. Exato. Quais as políticas públicas que o Estado adotou que o senhor considera mais relevantes para que a gente conseguisse essa redução a longo prazo? É como se fala, nesse contexto tão complexo que é o controle da criminalidade, todas as ações, todas as iniciativas que sejam bem planejadas, certamente elas vão impactar nesses resultados. O Estado ele saiu até o ano de 2002, um processo muito difícil, do ponto de vista de credibilidade das instituições e da capacidade das polícias, que estavam completamente desacreditadas e com falta de equipamentos e com a falta de uma política pública de segurança pública que fosse realmente voltada, com foco determinado para a redução dos crimes. E esse processo ele vem sendo retomado aos poucos desde 2003. A partir do final do segundo governo Paulo Artung, em 2010, iniciamos a implantação das rotinas de trabalho integrada entre as polícias e um planejamento forte no sentido de levar as polícias a estabelecer esse trabalho de planejamento operacional em conjunto, ou seja, que a gente chama integrado. Compatibilizamos as áreas de ação das polícias, ou seja, as duas polícias civil e militar têm a mesma responsabilidade sobre o mesmo território e a partir daí se construiu todo um modelo de gestão voltado para monitoramento e avaliação de indicadores de criminalidade. Esse processo vem associado também aos esforços do governo de integrar todo o conjunto do governo nesse esforço. Na segurança pública não é uma questão só de polícia e essa mensagem, esse conceito é importantíssimo para quem trabalha com segurança pública. Fazer entender com que a área de saúde, de educação especialmente, de assistência social, de cultura, de esporte, também se integrem às ações de segurança pública. Para isso, você precisa saber o que é que você tem que fazer. Para saber o que tem que fazer, tem que entender o problema. Construir um diagnóstico preciso do problema. Entender o que é que vem acontecendo, quais são as causas da criminalidade e, a partir daí, construir todas as estratégias de atuação das polícias e das outras secretarias. No final das contas, nós construímos um diagnóstico, quais são as causas da criminalidade violenta, identificamos o público-alvo, jovens,
de 15 a 25 anos, em torno de 10 mil jovens no estado e determinados territórios. Então, a partir daí, o foco das ações, tanto da repressão qualificada, ou seja, com alvos determinados, que são normalmente homicidas e traficantes, que são os alvos que nós buscamos retirar de circulação, de prender de fato, nós passamos também a atuar nesses territórios com um olhar não só de polícia, né, com um olhar da assistência social, da saúde, da educação. E isso vem aos poucos se consolidando, não é, nos últimos anos e, de certa forma, tem contribuído para impactar na redução desses indicadores. Né. O grande desafio é manter esse esforço, que do ponto de vista operacional é muito grande, e sob o ponto de vista das outras políticas, maior ainda, porque envolve também recursos de prevenção com foco, a prevenção voltada para esses grupos mais vulneráveis, e a partir daí consolidar todas essas ações ao longo dos anos. Agora, secretário, a gente sabe que um dos grandes problemas, talvez um dos grandes gargalos aí da segurança pública é a questão das drogas, né? A gente vive esse problema a nível mundial. A droga é um problema mundial. Como que está a política contra as drogas hoje no Espírito Santo? Que tenho certeza que também contribuíram para a redução desses índices, né? Mas como que o Estado está lidando com isso hoje? O Estado tem abandonado essa visão meramente belicista de guerra contra as drogas, apesar da gente ter uma estruturas dedicadas à investigação e à repressão e à prisão de traficantes, mas a droga, o uso da droga especialmente, tem que ser encarado sob o ponto de vista de saúde pública. Acredito que se nós insistirmos, e isso o mundo tem vários exemplos nesse sentido, nós insistirmos no caminho da repressão, nós vamos perder a guerra contra a droga. É importante que a gente atue nos dois extremos na droga. Na prevenção, para impedir que os indivíduos ingressem no mundo da droga, no uso, mostrando com muito didatismo e sem muito pieguismo, sem muita pieguice, essa questão do uso da droga, quais são os efeitos, quais são as consequências de se entrar nesse mundo, e ao mesmo tempo, no outro lado, no tratamento. Oferecer para quem está mergulhado nesse mundo um tratamento adequado, e um tratamento não só para o usuário, mas também para a família que adoece junto. A família, na verdade, ela é a primeira a sentir, né? Porque ela está muito ligada ali ao usuário, então ela acaba sofrendo tanto quanto, né? Precisa de até mais apoio, porque muitas vezes a situação econômica já está precarizada em função do uso da droga, as relações familiares, os laços estão desfeitos, então é preciso um trabalho de várias frentes para se dar minimamente chance para que esses indivíduos e as famílias possam se recuperar. Ou seja, uma recuperação do usuário, da família em conjunto, e a sociedade precisa estar acolhendo também para que não seja um trabalho isolado, né? Tem que estar atento a isso. Muitas vezes nós somos cobrados com caracolândias, com indivíduos consumindo drogas nas ruas, mas na verdade a atuação policial nesse contexto, ela se limita basicamente à identificação do traficante. Mas as consequências do tráfico, que são a dependência química e todos os problemas que decorrem da dependência química, não é uma questão de polícia. Tá certo, secretário. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua aqui com o nosso secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, conversando um pouco sobre violência e como reduzir a violência, aumentando a segurança no Espírito Santo. A gente volta já já. De volta com o programa Jogo Limpo, que hoje conversa com o secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia. Secretário, no primeiro momento do nosso programa, nós falamos um pouco sobre a redução dos números da violência aqui no nosso estado. Graças a Deus tivemos uma boa redução e o Estado desenvolveu algumas políticas para que isso acontecesse, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a integração, o trabalho realizado em parceria com a Polícia Militar, com a polícia de uma forma geral, e a sociedade. A sociedade está trabalhando junto, está denunciando a violência? Isso é um trabalho que vem sendo, como disse, vem sendo consolidado ao longo dos anos. Mas as bases desse trabalho partem de duas premissas. A primeira é a participação da sociedade, porque não se faz polícia sem informação. É importante que a sociedade participe desse processo, através dos conselhos, através
de canais como o Disque Denúncia, por exemplo, né, o 181, que é um canal muito importante que nós usamos nas investigações. E a segunda premissa, que é tão importante quanto, é a questão do modelo de gestão. A polícia é importante que ela entenda qual é a sua missão, mas se programe, se organize para isso. No entanto, para isso a gente tem que ter os investimentos, o efetivo adequado e, ao mesmo tempo, partindo da ideia de que todos os policiais, a partir do modelo em que as áreas são compartilhadas de ação, da Polícia Civil e da Polícia Militar, eles têm responsabilidade sobre os resultados em cada território, você constrói um modelo de indicadores que permitem que a gente possa, em reuniões periódicas, acompanhar como está a evolução da criminalidade em todas as áreas integradas no Estado. E aí esse processo culmina com a reunião a cada 30 dias com todos os policiais que tratam da questão dos crimes violentos, contra o patrimônio e contra a vida, com civis e militares, com o Ministério Público, com o Judiciário, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Ações Estratégicas, e a partir daí nós discutimos o cenário de criminalidade do Estado. Mas monitoramos todos os dias quantos presos nós temos, não só os presos em função de prisões em flagrante, mas os presos que nos interessam, que são os presos das operações de cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão, que são os alvos de nossas investigações. Não é? Nós prendemos no ano passado, por exemplo, 1.800 homicidas no Estado, e esse ano vamos prender mais, estamos com 30% a mais de prisões sendo realizadas somente de homicidas. Isso é uma mensagem muito forte contra a impunidade. Né? Para você ter uma ideia, no ano passado nós tivemos 1.500 homicídios e prendemos 1.800 homicidas. Então, e isso é monitorado diariamente. O número de abordagens a ônibus, o número de armas apreendidas, as prisões que são as chamadas prisões qualificadas dos 10+, que são os alvos preferenciais. Enfim, há uma série de ações que são feitas hoje, organizadas e monitoradas, que nos permitem que a gente tenha, leve à polícia um mundo que até bem pouco tempo não pertencia à polícia, que é o mundo da gestão, de palavras como governança, de monitoramento de indicadores, de resultado, indicadores de desempenho policial. Tudo isso voltado para, de fato, implementar uma política profissional nessa área de segurança. Tiramos a política menor, política com P minúsculo, política que influenciava mal a segurança pública, estamos consolidando uma política de gestão entre as polícias. Agora, o seu citou, secretário, a questão do Disque Denúncia, e é um instrumento fantástico para contribuir na redução da violência, né? O Disque Denúncia é 181, exato. Não é isso? Acho que é até importante a gente aproveitar esse momento aqui que a gente está conversando com Vitória, com o Espírito Santo, tantos municípios capixabas, e a gente reforçar isso, né? A importância de se denunciar os crimes. Vários crimes são elucidados hoje com informações que são provenientes do Disque Denúncia. Nós preservamos a identidade, ninguém precisa se identificar para passar a informação, mas a polícia dá o retorno, investiga, a distribuição é imediata de todas as informações que chegam. E a pessoa basta ligar para 181. Exato. Diz que 181 é de forma anônima, né? Ela não precisa se identificar e ela passa os dados e a polícia já repassa as informações, a central repassa as informações. Para as unidades policiais que são responsáveis. Que são responsáveis. Tá certo. Secretário, agora falando um pouco sobre a questão mesmo da gestão da segurança pública no Estado, a gente passa por um momento de crise que atinge o mundo inteiro, né? No Brasil não poderia ser diferente, no Espírito Santo também não. E o governador Paulo Artung adotou uma política, né, de redução de gastos, que a gente está vendo isso em todas as gestões que a gente tem acompanhado, porque vivemos um momento de crise, como nós já dissemos. Essa redução do orçamento, de certa forma, atrapalha um pouco a segurança, ou o senhor acha que não? É possível se conciliar essa situação com essa redução? Com a capacidade instalada que nós temos hoje, nós estamos sofrendo muito menos do que se imaginava. O Estado ele realmente tem passado por problemas do ponto de vista orçamentário, a arrecadação tem caído muito, o nosso orçamento diminuiu, mas esse é um contexto, como você disse, um contexto nacional, né? O Estado do Rio Grande do Sul acaba de anunciar o parcelamento dos vencimentos, do salário dos servidores públicos. Nós não vamos chegar nesse ponto aqui no Estado, acredito que o esforço do governo tem sido nesse sentido, né? De garantir uma prestação de serviço adequada e garantir e honrar um compromisso com os servidores e pagamento em dia. Isso, eu acredito, em função do perfil do governador, nós temos uma confiança muito grande de que esse esforço vai
conseguir êxito. No caso da segurança pública, nós estamos fazendo vários ajustes necessários para que a gente possa atravessar o ano de 2015 sem prejudicar o serviço para a população. Agora, nós tivemos, como o senhor falou, a redução foi de quanto hoje do orçamento da segurança pública? Do ponto de vista orçamentário, a redução foi muito pequena. Nós tivemos em termos de 2% a 3%. Agora, a capacidade de investimento nossa caiu bastante em função do cenário fiscal que nós estamos atravessando. Mas nada que atrapalhe o que vem sendo planejado e nada que não nos permita estabelecer linhas de prioridade, porque é muito importante também, no momento de escassez orçamentária, e não só no momento de escassez, no momento de maior quantidade de recursos, que a gente saiba também priorizar e gastar bem o dinheiro do cidadão. Sim, agora, secretário, a gente até acompanhou algumas matérias nos jornais, a imprensa deu, e a gente sabe que alguns movimentos às vezes acabam aproveitando esse momento para fazer até uma firula com tudo isso. A polícia às vezes reclamando que não tinha combustível nas viaturas. Isso aconteceu de fato? As viaturas tiveram redução brusca, assim? Nós aumentamos o controle no uso da viatura, de certa forma alguns que foram prejudicados pelo controle, porque havia alguns casos em que de necessidade de deslocamentos, enfim, deslocamentos que não estavam relacionados diretamente à prestação do serviço, que estão sendo controlados. E as reações são naturais, né? Quando você tem que trabalhar com um controle maior, quem se beneficiava do descontrole passa a fazer barulho. Mas nós estamos preparados para dar resposta a todas essas questões e eu posso assegurar que não vai haver nenhum prejuízo, como não houve, para o patrulhamento das ruas por força desse controle maior que vem sendo estabelecido. Tá certo, secretário. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua com o secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, falando um pouco sobre a questão da violência e como está sendo combatida a violência no Espírito Santo. A gente volta já já. De volta com o programa Jogo Limpo, recebendo hoje o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia. Secretário, a gente comentou um pouquinho nos outros blocos sobre os números da violência, falamos um pouco sobre a mesma política fiscal, né, a política de redução do Estado, de gastos, enfim, a gente está tratando do assunto de violência no programa Jogo Limpo de hoje. E como não poderia ser diferente, a gente tem uma outra vertente, aliás, uma vertente muito expressiva da questão da violência, que é a questão da violência doméstica e familiar. Violência contra a mulher, né? A gente, infelizmente, o Espírito Santo ficou aí em primeiro lugar por muitos anos, perdeu recentemente esse primeiro posto, mas continua em segundo. Exato. Como que o Estado está lidando com a violência contra a mulher? Como o Estado está combatendo a violência contra a mulher? Bem, esse é um problema que foi identificado claramente no diagnóstico que construímos sobre a violência, sobre a criminalidade violenta no Estado. Há determinados padrões ainda no nosso Estado de homens que adotam uma postura de virilidade, de masculinidade excessiva nas relações de gênero, tratam essa questão na base da violência e não do diálogo. E é óbvio que, para atuar nesse contexto, sob o ponto de vista de segurança pública, essa atuação ela fica limitada por força das características dessa violência. À exceção do feminicídio, que normalmente há um percentual um pouco maior de mortes fora das residências, os casos de violência doméstica e dos próprios homicídios acontecem normalmente em locais em que a atuação policial ela é muito limitada, dentro das casas. A mulher ela é mais insegura dentro da casa dela do que na rua. Não é clichê falar isso, é verdade. É verdade. Então, em função disso, as ações de policiais, estritamente policiais, têm que atuar basicamente na repressão, na investigação, na identificação do criminoso, do agressor e na punição, porque é uma mensagem importantíssima. A impunidade é a matriz da violência e da sensação de insegurança. Agora, as mulheres do Espírito Santo, as mulheres capixabas, estão denunciando mais? Talvez por isso a gente teve
ficamos em primeiro lugar por muito tempo e agora em segundo? O senhor acha que as campanhas contínuas que o governo tem feito, né, a conscientização de grupos, o Conselho Estadual de Direitos da Mulher tem um papel fundamental nesse contexto, a coordenação da mulher do governo do Estado tem nos ajudado nesse sentido. E aí é preciso também trabalhar na questão da prevenção, não é só conscientizar, mas também impedir que a mulher seja vítima da violência doméstica. As ações de polícia também se voltam para esse contexto. Nós temos duas iniciativas muito importantes hoje, foram lançadas recentemente no governo. A primeira delas é a visita às mulheres, que a gente chama visita tranquilizadora. Todas as mulheres que são beneficiadas por medidas protetivas de urgência, que são medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha, são visitadas hoje, aqueles casos mais emblemáticos, que a gente sabe que podem resultar em mortes, em uma criminalidade violenta, pela Polícia Militar, através da patrulha da comunidade. Então, essas visitas estão previstas já no planejamento estratégico da Polícia Militar e são incentivadas pela Secretaria para que a gente possa interromper esse ciclo da violência. E a segunda iniciativa, que é muito importante também, da Polícia Civil, que a gente chama de Oficina de Homens, que são ações, são 5 palestras que as delegadas, as policiais, psicólogas, assistentes das delegacias de proteção à mulher realizam com os maridos agressores, na tentativa de conscientizá-los, de tentar interromper, como disse, esse ciclo da violência na base do diálogo. Então, a polícia também tem se preocupado nessa questão de prevenção à criminalidade à mulher, já na prevenção, o que a gente chama na prevenção chamada secundária, ou seja, aqueles indivíduos que já estão em processo de criminalização, que já são agressores, que têm suas ocorrências registradas nas delegacias e que passam a receber um tratamento pela Polícia Civil através da Oficina de Homens. Muito bem, secretário. Agora nós vamos acompanhar um VT que a Secretaria preparou no sentido de combater mesmo a violência doméstica. Vamos acompanhar juntos aqui? Proteger. Cuidar sem saber a distância. Estar perto, longe. Ou ali na esquina. Estar presente. Estar ao alcance. Denunciar. Ajudar. Confortar sem conhecer. Apoiar sem esperar. Estender a mão. Estender a vida. Chamar a qualquer hora. Falar hoje, amanhã, mas nunca depois. Ligar no silêncio. Ligar as histórias. Violência doméstica. Não é normal viver essa rotina. Disque 181 e denuncie. Secretaria da Segurança Pública, Governo do Estado. Aí, secretário, essa campanha rodou na mídia do Estado, né, no sentido de combater a violência, não é isso? Nós estamos na tentativa agora de conscientizar a todos que a necessária participação de toda a sociedade. Não é? A gente tem costumado dizer aqui na Secretaria que briga de marido e mulher tem que se meter a colher. Não é? O cidadão que tem conhecimento desses casos de agressão, a vizinha, o amigo, o parente, tem que denunciar. A gente não tem problema com estatísticas. Se aumentar as nossas estatísticas, desde que os registros aumentem, esse é o nosso objetivo. Porque nós precisamos tomar conhecimento, levar esses casos à polícia, a polícia levar ao Poder Judiciário para responsabilizar os agressores. E tem toda uma situação, secretário, nisso. Agora há pouco, antes, quando eu estava vindo para cá, estava conversando com algumas pessoas pela rede social, que a gente gravaria essa entrevista, conversando com gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Belo Horizonte, e as pessoas falam, nossa, eu vivenciei isso na minha infância, né? Meu pai batendo na minha mãe. E as pessoas tornaram isso uma coisa muito normal, natural, né? Ou seja, há uma banalização da violência doméstica, achando que é uma coisa normal. O pai pode bater na mãe, é uma coisa medonha, né? Então, acho que essa conscientização também vem nesse sentido, né? O filho vê, o meu pai está batendo na minha mãe, eu preciso também ajudar isso, eu tenho que denunciar. É claro, nesse caso, todas as mortes, quase, assim, eu posso afirmar com toda certeza que não acontece um homicídio sem um histórico de agressões que antecedem esse homicídio. Então é muito importante interromper o ciclo da violência para que a gente possa impedir as mortes de mulheres no nosso estado.
Secretário, uma das medidas do Estado, né, no sentido de combater mesmo a violência doméstica, foi o botão do pânico, né? Começou como maneira de teste, vamos dizer assim, com um modelo aqui em Vitória, na capital, teve um bom resultado e agora tende a ser levado para todo o Estado, não é isso? Nós estamos avaliando a possibilidade da implantação do botão do pânico no Estado. Essa é uma iniciativa do Tribunal de Justiça com a Prefeitura de Vitória, que está sendo avaliado, porque o Estado já tem outras alternativas, como é o caso das tornozeleiras eletrônicas, né, que nós estamos usando também nesse contexto de monitoramento de maridos agressores, de companheiros agressores, de mulheres, e as visitas tranquilizadoras que são feitas pela Polícia Militar. Então, um conjunto de ações sob o ponto de vista policial, que não param por aí, porque o Estado tem uma coordenação para a mulher também, não é? A CESP tem sua própria coordenação, uma estrutura voltada para a proteção das mulheres, e daí vão surgindo iniciativas e novas políticas que certamente vão impactar nesses indicadores que envergonham tanto o capixaba, especialmente deveriam envergonhar muito os homens. É verdade, na verdade ele deveria ser o maior envergonhado disso, né? Por bater nas mulheres, como a gente costuma dizer, bater num ser que pode dar a vida a outra pessoa, inclusive a mãe, esposa, irmão, irmã, né? Seja quem for. Na verdade. Exatamente. Esse é um grande desafio, é uma questão, como diz, cultural, em alguns casos muito forte, né? Mas que a gente tem que trabalhar com muita coragem e expor os casos. Né? Não nos interessa esconder as estatísticas, é muito importante que as pessoas denunciem para que a gente possa realizar o nosso trabalho. Secretário, quero te agradecer muito por nos receber aqui. Nós falamos no início do programa que a gente recebe no programa, o secretário nos recebeu aqui em seu gabinete, aqui na Secretaria de Segurança Pública do Estado, para ter essa conversa, para falar um pouco sobre violência, para falar um pouco ainda mais sobre segurança, né? Como combater a violência no nosso Espírito Santo. Obrigado por esse espaço, obrigado por nos receber e dar essas informações para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Um abraço, secretário. Muito obrigado. E essa foi a entrevista com o secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia. Gostou da conversa? Mas você também pode sugerir assuntos. Envie e-mail para contato@fabianorossi.com.br. O nosso programa é inédito todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, sendo 2 reprises diárias, sempre às 11h30 da manhã e 7h30 da noite, no canal 13 da RCA Vitória, Imagem TV. Mas você também pode assistir pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Até o nosso próximo programa.